Sim, sim, foi extracurricular e não vai acontecer mais vezes, eu vou continuar vindo Tranquilo, normal agora. tranquilo. Gente, boa noite, turma de Jornalismo de Agências 2021.1. Essa é a nossa aula de número meio desperiodizada também, porque tecnicamente é a quinta aula, eu nomeei como número 5, mas aí ela tem o conteúdo dos capítulos 6 e 7, enfim, tá um pouco confuso, depois a gente vai fazer mais aula de exercício semana que vem, então daqui a pouco eu vou começar a me atrapalhar com esses números, tá? Mas hoje a gente vai tratar de uma aula expositiva sobre o texto de agências de notícias. Vamos falar especificamente de como se escreve e como se traduz nas agências. Acho que todo mundo deve ter lido os capítulos da apostila, né? Eu reordenei, inclusive, a ordem original planejada não ia ser essa, mas eu troquei a ordem de propósito para a gente primeiro tratar da etapa de escrever, de redação das agências, para depois a gente tratar, fazer um exercício também disso, e depois tratar da etapa de edição. Até que a gente já antecipou um pouco no exercício sobre Flash, em que vocês puderam pôr em prática. Eu estou ainda devolvendo pouco a pouco, tá? Empingadinho os exercícios. Teve gente que já recebeu o meu feedback, teve outros que ainda vão receber, mas a gente vai focar nisso, tá? Então, assim, essa história de breaking news, notícia urgente, notícia de última hora, é só uma parte do processo de redação para agências, porque a gente viu, né, aquelas escalas dos tipos de despacho, que pode ser o flash, o alerta, pode ser o urgente, pode ser o boletim, pode ser ampliação, mas tem uma série de outros tipos de textos, né, todos eles considerados despachos genericamente, que as agências mandam nos seus serviços noticiosos e que podem ir muito além só daqueles textos curtos de notícias. Vocês devem lembrar que a Gabi falou sobre crônica, né? Inclusive, quem fez a aula comigo no semestre passado de jornalismo latino-americano deve se lembrar de que eu comentei que a crônica, a ideia de crônica no mundo hispânico é diferente da nossa ideia de crônica no jornalismo brasileiro, de que a crônica é quase um conto, mistura ficção. A ideia de crônica no mundo hispânico não é essa, é muito assim, uma reportagem de observação sobre um tema leve, sobre um tema muitas vezes focado em personagens ou em situações cotidianas, mas que é tecnicamente uma reportagem, tá? Não um texto nem ficcional, nem lúdico, nem prosa poética, embora seja um pouco mais solto do que o texto de uma notícia do jornalismo diário. Tá? E então, assim, mesmo nesses textos, os despachos de agências costumam ser caracterizados por algumas características gerais, básicas, tá? Isso tudo está lá no capítulo sobre texto na apostila. Acho que é o capítulo 5. Então, primeiro, extrema objetividade. Mas, assim, mais do que se ensina e se espera dos textos dos veículos jornalísticos. Por quê? Porque a agência trabalha distribuindo para vários clientes. Nesses vários clientes para os quais ela trabalha, vai ter, acho que eu já comentei um pouco disso, mas vai ter um jornal ultraconservador, vai ter um Estadão da vida, vai ter um Globo, e vai ter outros veículos mais progressistas. Pode ter a Carta Capital, pode ter, dificilmente a mídia assim, militante, de esquerda, sindical, assina um serviço de agência, mas mesmo assim, vai ter outros veículos com um viés mais progressista. Fora do Brasil, a gente tem mais exemplos de veículos com outra linha. Pode ter, por exemplo, o Intercept, pode ter a revista Piauí, sabe? Que segue uma linha editorial diferente, mais progressista. Então, se a agência ela puxar a brasa para a sardinha de um lado só, ela vai começar a desagradar os outros clientes. Então, de fato, ela tem que se manter objetiva, com foco no factual e no que de fato foi dito pelas fontes, pelos entrevistados, evitando a adjetivação, evitando ao máximo o juízo de valor, evitando qualquer tipo de categorização subjetiva em cima do que for observado ou dito. Tá? Isso é muito, muito importante
nas agências por esse caráter distributivo que elas têm. Porque assim, o veículo meio que ele já tem o seu público definido, mas para as agências o público é qualquer público, que são os públicos dos clientes dela, que são muito diferentes. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, o texto de agência ele é altamente denso em informação. No lugar de um texto que tem assim uma informação nova por frase, ou que tem assim uma novidade a cada parágrafo, o texto de agência tem que ter assim, muito mais informações novas a cada frase, e cada parágrafo em geral é uma frase só. Isso é uma regra que é mais comum nas agências das línguas latinas, em francês, em espanhol, em italiano, em português, tá? Isso é muito comum. Em inglês não tanto, em alemão certamente não. E que carrega mais informações a cada frase, mais informações factuais. Então, assim, junta 3, 4, 5 fatos que têm que ser transmitidos numa frase só. De maneira que, para quem está editando, você consegue, em pouca massa de texto, ter muita informação nova para ser utilizada. Tá? Então, assim, tem pouca firula, tem pouco conectivo, tem pouca construção que alonga a frase. É muito assim a estrutura dos 5 Qs, né? Quem, o que, quando. Na verdade, são 4 Qs, um O e um C, etc. Mas aquelas perguntas básicas, praticamente a cada frase. Tá? Isso é muito importante. Outra coisa derivada dessa forma de produção, que a gente já viu que é industrial, né, parece uma fabriquinha de informação, é fordista, é a padronização. Quando você tem um modo de produção industrial, você tende a padronizar para racionalizar o trabalho e deixar o fluxo de produção mais otimizado, né, mais racional, mais eficiente. Você consegue isso delimitando bem o que pode ser escrito, de que forma, então, por exemplo, ordem direta das frases. Ivo viu a uva, não a uva foi vista por Ivo. Quase sempre você tenta deixar tudo na voz ativa e com orações completas, sujeito, verbo, predicado, para que a informação fique muito direta ao ponto. Essa questão aí de uma frase por parágrafo, e também usar um vocabulário sempre simples e descritivo. Não um vocabulário argumentativo, dissertativo, mas um vocabulário que descreva as ações, os personagens, os fatos e, quando necessário, os locais e as circunstâncias. Tá? Então, assim, tem que ser um texto muito, muito, muito na lata. Né? Mandou, recebeu, o cliente pegou, porque é isso que o jornalista que trabalhar no cliente vai pegar para usar para fazer a sua matéria. Quanto mais próximo da forma final estiver o texto, melhor vai ser o serviço da agência do ponto de vista do cliente. Se ele tiver que pensar, putz, é só dar Ctrl+C, Ctrl+V e usar o material e assinar com o nome da agência e pronto, dá menos trabalho para o cliente. Tá? É lógico que, para efeito até de credibilidade e manutenção da sua marca, muitos clientes preferem reescrever, né? Especialmente para o impresso. Para o digital já não tem muito essa veleidade. Para o digital eles simplesmente copiam e colam. E eles podem copiar e colar porque eles literalmente pagam para isso. Não é plágio nesse caso. Não tem, sabe, não tem nenhuma vaidade de querer dizer, não, mas essa matéria não é minha, é das agências. Eles fazem isso numa boa porque esse é o contrato. Os veículos estão assinando o serviço das agências para poder reproduzir o material que elas mandam. Então é isso. Quanto mais prêt-à-porter, né, o mundo da moda chama, assim, pronto para vestir, pronto para usar, estiver o texto, melhor do ponto de vista do cliente. Até aí tá tranquilo? Foi, tá tranquilo. Então, beleza. Então, olha aqui, por exemplo, um print do editor de texto da agência F, que é o EDF. Na verdade, eles estão progressivamente abandonando o EDF para passar a usar o tal do PMU. Acho que a Gabi mencionou isso por alto naquela aula da semana retrasada, mas nós vamos ver isso numa aula específica sobre sistemas. É legal? Então vejam como é que é a janelinha. Todas aquelas informações
que vocês viram, que a gente simulou na semana passada, estão aqui, né? Tipo assim, a procedência, ó, Rio de Janeiro, a prioridade, que a gente tinha visto também, a categoria do assunto, o destino, que são os serviços para onde vai, a classificação temática, nesse caso, o Código de São Paulo, que é a procedência da matéria, mas quem vai mandar isso é a redação do Rio, né? Porque o serviço de português é sediado no Rio, o país e tudo mais. Então, olha, aqui a retranca, Brasil dengue, né? Normalmente eu falei 2 palavras, em geral essas palavras são ou o personagem, o assunto, ou o lugar e o assunto. E aí o título, bem objetivo, Brasil registrou aumento de 240% de casos de dengue em 2015. Então, a matéria já é um pouco antiguinha, mas é 2015. Aí tudo aquilo, procedência de novo, no próprio texto, né? Uma coisa é o sistema, outra coisa é o texto. Data e já a sigla da própria agência. E aí reparem aquela história de não ter ponto, né, no meio do lead. É uma frase só. 4 linhas, uma frase só. Não vou ler em voz alta, não. Mas só tem ponto no final. Tá? Não sei se está aparecendo o meu mouse aqui para vocês. Está aparecendo? O cursor? Tá sim. Então, beleza. Reparem que atualmente, na minha época não era assim, mas atualmente ele até tem um corretor que marca palavras que não reconhecer ou que ele desconfiar que tem algum problema de concordância ou de gramática. Tá? Nesse caso, provavelmente ele marca, sei lá, ministério com M maiúsculo, porque isso é um padrão da agência, né? Não deveria ser, mas se for definido no manual de redação interno que eles usam o nome do órgão com caixa alta, então eles vão usar. Aí, de novo, aqui, ó, segundo parágrafo, sublídia, só uma frase, um período. Mesma coisa aqui embaixo. De novo, 4 linhas, só uma frase. Tá? Reparem isso aqui. A gente tem um começo circunstancial nos últimos 3 meses de 2015, tem especificando quando, tem o quem, no caso é o Brasil, o que, o ato de ter registrado esses casos, né? Reparem quantos números tem só no lead, tá? Tem o número absoluto, tem o crescimento proporcional, a variação proporcional em porcentagem, aí tem o contraste com o último dado disponível, que era o mesmo período de 2000, os últimos 3 meses, o último trimestre de 2015, em comparação com o último trimestre de 2014, de novo com o número absoluto, e aí a fonte de quem está dando a informação. Segundo o balanço divulgado hoje, esse hoje é importante para datar a informação, e a fonte, no caso, é o Ministério da Saúde do Brasil. Agora vamos reparar. Por que esse texto vem assim? Porque, originalmente, ele não foi pensado para ser distribuído só no Brasil. Ele foi pensado para ser distribuído em todos os clientes da agência, inclusive os que estão fora do Brasil. Então, escrevem pelo Ministério da Saúde brasileiro. Esse é o tipo de coisa que, quando a gente vê matéria feita nos veículos brasileiros sobre o próprio Brasil, você não precisa acrescentar esse tipo de informação. Você não vai dizer que o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, não, o presidente Jair Bolsonaro. Ou a Petrobras, a empresa estatal de petróleo do Brasil, tipo, não precisa de uma coisa dessa. Todo mundo sabe o que é. Né? Nesse caso, isso é o tipo de informação pensada para mandar para fora. Quando se está editando o texto para o serviço interno, doméstico, né, nacional do Brasil, esse tipo de palavra é retirado. Entenderam? Ao mesmo tempo, se for sobre um outro país e tiver alguma coisa que não seja óbvia e que tenha que ser dita, esse tipo de informação é acrescentada. Então, digamos que seja uma matéria que a F faça falando alguma coisa da Espanha. Aí vai lá mencionar a região da Andaluzia. Para os espanhóis, eles sabem o que é Andaluzia, é uma região comum para eles sabem o básico sobre isso, não, é algo familiar, né, no imaginário do leitor em espanhol. Mas para cá, não é. Então é bom a gente acrescentar alguma coisa, por exemplo. Eu não sei o que nesta região do sul da Espanha. Ou nesta região cuja capital é Sevilha. Sei lá, entendeu? Algum tipo de informação a mais tem que ser acrescentada.
E é nisso que o texto da agência ganha densidade de informação. Entenderam os exemplos? Ou você citou dúvida? Como é que está até agora? Tá tranquilo. Ficou maneiro essa parada aí da objetividade dos fatos e tudo mais na prática, né? Beleza. Alguém perguntou alguma coisa no chat que eu estava apresentando com tela cheia e não vi. Ah, beleza, tranquilo. Então tá legal. Bom, então seguindo. Nesse caso, aí já é a matéria quando começou a ser editada, mas aí acho que ainda não tinham tirado nada. Tá? Veja bem um outro exemplo disso de informação que não deve ser exatamente assim. No último parágrafo, esses dados fazem parte do levantamento rápido de índices para Aedes aegypti. Se a sigla LIRA e é levantamento rápido de índice, provavelmente está levantamento de índice rápido e trocaram. Né? Porque afinal está LIRA. Aí, ferramenta operada pelo Ministério para operar, olha, operada para operar, né? Já tem repetição de palavra na mesma frase, a situação das 1.844 cidades brasileiras, onde informações para esse balanço foram coletadas até o dia 28 de março. Obviamente não pode ter essa vírgula aí, porque o Brasil não tem só 1.844 cidades. São para sem vírgula ganha outro significado. São as cidades onde as informações foram coletadas. E não são essas todas as cidades do Brasil, porque o Brasil tem 5.570 municípios, acho. Então não é o caso. Então, assim, esse tipo de informação pode ser retirada ou pode ser quebrada. Por que você pode fazer assim? Os dados fazem parte, assim, em vez de estes dados, o que é mais comum no texto brasileiro? Os dados, você substitui o pronome demonstrativo por um artigo, né? Então, assim, em vez de esta, você usa o, a. Os dados fazem parte do levantamento rápido de índice para Aedes aegypti, teria que buscar o nome certinho do sistema em português, e você pode dar um ponto aí, ponto. E aí diz, o sistema, a ferramenta, né? O sistema é gerido pelo MS, né? Podia usar a sigla, para monitorar 1.844 municípios, onde as informações foram coletadas até 21 de março. Então, repare, você pode reescrever o texto usando o editor. E é esse o trabalho, basicamente, que os editores de agências fazem. Por isso que eu falei, eles tentam deixar o texto da maneira mais prontinha possível para ser publicado. Se ele chegasse desse jeito, como está aí na tela, para o cliente, era o cliente, e aí são todos os dezenas ou centenas de clientes, que vão ter que refazer esse trabalho. E se eles souberem, a partir de um tempo, que, digamos que fosse a F no caso, a F sempre manda um texto meio chato, hein? Sempre tem que mudar, sempre tem que mexer e reescrever. Pode chegar uma hora que o editor enche o saco e não queira mais usar esse serviço. Ou pode chegar uma hora que, digamos, eles têm um corte orçamentário e pensam, a gente está assinando a FP e a F. Não temos dinheiro, vamos ter que cortar uma das duas. Qual que a gente corta? E se disserem, mas essa aqui a gente tem que mexer mais, ou essa aqui às vezes chega com erro no texto, essa aqui chega com texto com sotaque espanholado. Isso acontece muito também. Eles vão sempre preferir a que chegar com o texto mais prontinho. Tá? Então, aí, um exemplo de texto em espanhol na F. O texto em espanhol, tanto faz espanhol ou América Latina, apesar de a gente ter falado de objetividade, de ter falado de texto direto ao ponto em agência, ainda assim, ele é mais floreado, ele é mais poético, ele tem mais margem de aceitação para metáforas e figura de linguagem do que o nosso texto de jornalismo brasileiro, que é muito herdeiro de uma tradição objetiva estadunidense, anglo-saxã. Tá? E, além disso, eles usam, às vezes, também ordem indireta, coisa que a gente evita. Né? E tem questão de falso cognato. Então, por exemplo, aqui, está dizendo que um espanhol foi assassinado e outro resultou herido. Ninguém resultou ferido, né? A pessoa foi ferida. Durante um atraco, durante uma briga, né, na cidade de Salvador, aí olha aquilo que eu falei, Estado de Bahia,
Você não precisa dizer uma coisa dessa para um brasileiro. Todo brasileiro sabe que Salvador é na Bahia, né? No Nordeste do Brasil. Não precisa. Durante uma briga em Salvador, informou hoje um policial para a F. Basta aí, tá? Você não precisa deixar Estado de Bahia, Nordeste do Brasil, não precisa de uma coisa dessa. Aí depois, o episódio ocorreu na noite de segunda-feira no bairro de Itapuá, já disse que é a cidade de Salvador, não precisa repetir. Quando os espanhóis estavam dentro de um carro alugado no estacionamento de um bar e foram interceptados por, aí vem, delinquentes armados. Tem um problema aí de falso cognato, tá? Porque em espanhol, quando se usa delito, não se está falando de delito em português. Delito em português é furar sinal vermelho, é estacionar em vaga deficiente, é abrir carta que não era para você. Isso é delito, né? Delito, em espanhol, não é isso. É crime. É assalto, assassinato, sequestro, tá? Isso é delito. Então, quando se fala delinquente, em espanhol, o conceito não é do que a gente chama de delinquente. Não é um menor infrator, não é alguém que né, faz esse fura sinal vermelho. É criminoso. Assaltante, assassino, tá? Ladrão, são essas palavras. Então, a carga semântica da palavra delinquente não quer dizer a mesma coisa que delinquente. Por isso, é um erro de tradução manter o cognato. Você tem que trocar pela palavra que diz o sentido, e não a palavra que é mais próxima na língua, de uma língua para outra. Esse tipo de explicação é muito mais comum nos textos de agência no Brasil. Por quê? Porque vocês viram lá o que a própria Aline disse sobre a France Press. Mesmo ela, que trabalha numa agência francesa, lida muito mais com texto em espanhol, porque a gente trabalha com o serviço de América Latina. Então, o serviço mesmo de uma agência da França, ou uma agência inglesa, uma agência alemã, muitas vezes ele subordina o Brasil a uma operação maior de toda a América Latina, então usa o texto em espanhol como padrão, e a gente que se vire, a gente que corra, né, que lute, para fazer a tradução do texto em espanhol para o português. Tá? Vocês têm dúvidas sobre isso, gente? Porque isso aí é relevante para quem for trabalhar em agência, especialmente agência internacional. Por enquanto, não. Então, beleza. Então tá. Algumas coisas mais sobre texto, não sei se dá para ler, se está muito pequenininho na tela. Se vocês quiserem, eu aumento. Mas, por exemplo, diz assim: Hugo Calabria Blanco, de 37 anos, recebeu um disparo na cabeça. De novo, uma questão, ninguém vai falar isso em português. A pessoa recebeu um disparo. Então, vem disparo. Disparo, bem-vindo. Não é isso. A pessoa levou um tiro. Levou um tiro, não recebeu um disparo. Na cabeça, aparentemente, de um revólver calibre 38 e faleceu no ato. Ninguém faleceu com tiro. Ninguém falece com tiro. Falecer é um verbo reservado para uma morte natural, em paz, né, não violenta. Ninguém falece violentamente. Então a pessoa morreu na hora. Não faleceu no ato, mas morreu na hora. Disse o comissário, obviamente não é comissário, é delegado, enquanto seu compatriota, também não vai usar uma construção dessa, tá? Enquanto Alberto Aros Calvo, quer dizer, na verdade, você pode terminar a frase ali, disse o delegado, ponto. Pode começar outra. O também espanhol Alberto Aros Calvo foi ferido e está internado, e se encontra hospitalizado. Não e se encontra hospitalizado. Tá? Então, esse tipo de mudança na tradução, a gente tem sempre que deixar o texto o mais perto possível de como se escreve em português, pensando no cliente. Reparem aí um exemplo da France Press. Esse aí já está em português. Leiam aí para vocês verem. Melhor, deixa eu tentar aumentar. Só que aí vai cortar o texto. Vocês conseguem ler? Vamos fazer assim. Eu vou pedir para alguém ler. Eu consigo. Você consegue, Gabriel? Então eu vou pedir assim, Gabriel, lê para mim, por favor, os 2 primeiros parágrafos. Eu vou deslizar a tela quando você for chegando no fim da linha, tá bom? Tá. Ele começa com a Arábia Saudita aqui, por favor. Sem ser a notícia laranja, né? Já Sem ser laranja. Laranja é só o subtítulo, isso. Riad AFP. Isso.
Riad AFP, a Arábia Saudita anunciou nessa terça-feira a detenção de 93 suspeitos, a maioria apresentados como partidários do grupo jihadista Estado Islâmico, e afirmou ter evitado uma série de atentados no reino. Continue. Os suspeitos, entre eles uma mulher, foram presos entre o final de dezembro e meados de abril em várias partes do país, que faz fronteira com o Iraque. O que Onde? Desculpa. O que é o quê? Não, onde? Onde o Estado Islâmico atua ativamente. Pera, então. Entre o final de dezembro e meados de abril em várias partes do país, que faz fronteira com o Iraque, onde o Estado Islâmico atua ativamente, indicou o Ministério do Interior Saudita em um comunicado. Maravilha. Obrigado, Gabriel. Só nesses dois parágrafos, são duas frases, vocês estranham alguma coisa no vocabulário? Porque isso aí já está em português. Eu acho que eu não usaria o partidários do grupo. Boa. O que você usaria no lugar? Integrantes do Estado Islâmico. Pode ser. Pode ser só jihadista também. Jihadista eu não usaria, não. Jihadista você usaria? Quem... Já está normalizado? Como é que seria outra palavra para jihadista, então? Por exemplo, fundamentalista. Ah, tá, verdade. Você pode usar fundamentalista islâmico. E radicais, não, né? Pode usar também. Extremistas. Tá. Pode usar também. Jihadista, justamente, de tantas agências usarem de um termo que vem do espanhol e mandarem isso para os clientes em português, já foi praticamente normalizado. Agora, onde você vai ler isso? Em geral, você só vai ler isso justamente nos textos de agências publicados nos sites. Quando você for assistir ao Jornal Nacional e ver uma matéria sobre isso, você não vai ouvir isso na boca nem do Bonner, nem dos correspondentes. Quando você lê isso na Folha de São Paulo, ou no Estadão, ou no Globo, você não vai ler essa palavra usada. Então, eu digo, a gente tem que procurar como que os clientes já usam. Tá? Essa é uma questão muito importante. Que mais? Mais alguma coisa ser estranho? Se quiser, eu deslizo aqui, porque realmente não tinha como... Não sei se vocês conseguem ler assim? Assim encaixou na tela. Pra mim foi, pera. Tá, eu não sei quem tá no celular também, né? Fica muito pequenininho. Eu acho que, não sei se tá errado não, mas Diga lá. esse reino me estranha um pouco. Acho que ninguém usa reino para se referir à Arábia Saudita aqui no Brasil. Perfeito. Apesar de ser, certo? Na verdade, a gente não usa, no texto jornalístico em português, a gente não usa a forma de um governo do país para se referir. A gente também não vai falar da Colômbia e vai dizer aqui na República... Não vai usar essa construção. Né? Nem vai falar do Japão, assim... Nesta sexta-feira começam os Jogos Olímpicos 2020 em Tóquio, 2020 mesmo, tá? Em Tóquio, não sei o que, em que a capital do Império se prepara para... Não, a gente não vai usar, apesar do Japão ser o Império, você não vai usar Império. O Império você pensa em quem? Star Wars, né? Você pensa no Brasil do século XIX. Mas simplesmente a gente não usa essa construção. Você vai usar no país, né? Quando for o caso de um país que seja uma ilha, como Cuba, você pode usar uma ilha, né? Mas não reino, federação, república, império, nada disso. Tem uma palavra... Diga. E é correto também usar EI, ao invés de Estado Islâmico? Então, houve uma polêmica muito grande quando esse grupo apareceu, porque ele originalmente se denominava como Estado Islâmico... Opa! Eita, foi professor. Desculpa, isso é onde? Que eu não vi, né? É aí com você? Aqui, pô, meu irmão é cantor, pô. Aí. Tranquilo. Mas, enfim, eles usavam Estado Islâmico no Iraque e na Síria, só que isso na sigla em inglês, né? Então era Islamic State in Iraq and Syria, e aí usavam ISIS, né? A sigla ISIS ficou mais famosa, que em inglês se pronunciava ISIS.
Só que, além disso, eles usavam também a sigla em árabe, que é Daesh. Então, pessoas que eu conheço que se referiam ao Estado Islâmico com frequência preferiam usar a sigla Daesh, que é a sigla em árabe. Tá? E depois, eles próprios tiraram Iraque e Síria para querer dizer que eles queriam tomar o mundo todo, pelo menos o mundo islâmico todo. E aí passaram a usar só em inglês IS, né, ou traduzido em português EI. Isso foi uma escolha das agências. Só que a imprensa brasileira evitou usar essa construção e às vezes usava assim, Estado Islâmico, entre parênteses, antigo ISIS. Tá? Era bem comum isso. Tem uma palavra aí, gente, que está logo no início, é o verbo principal do lead, e está errada. Perdão, não é o verbo, é o substantivo. E está errado em português, que é detenção. A Arábia Saudita anunciou a detenção de 93 suspeitos. É parecido com o caso lá do delito e dos delinquentes. Detenção no Brasil é uma prisão temporária decretada pela polícia, no caso ou de flagrante ou de verificação preliminar de uma denúncia de crime. Tá? Não é o caso aí. Isso aí é o resultado de uma operação, fruto de uma investigação que levou meses, e eles levaram também, assim, de dezembro a abril, até prender todo mundo, e só estavam divulgando aí agora, que eu já não sei quando que é a data dessa matéria, se estava... abril, final de abril, 28 de abril de 2015. Então, nesse caso, anunciou a prisão de 93 suspeitos de integrar o Estado Islâmico. Né? Não é a detenção. A detenção é se tem uma briga de bar, né? Você leva o pessoal para a delegacia para averiguar e fazer o BO. Isso é detenção. Nesse caso, não é detenção, é prisão. Então, anunciou a prisão. Por que acontece? Porque em espanhol é detención. Detener é o verbo que eles usam para prender alguém. Mas a gente usa prender, não usa deter. Deter é outro tipo de figura jurídica. Tá bom? E, enfim, afirmou ter evitado uma série de atentados no reino. Esse tipo de construção, também assim, a informação ela poderia estar aí, ela poderia estar no sublead, ou ela poderia estar com uma construção do tipo assim, a Arábia Saudita, né, anunciou nessa terça-feira ter prendido 93 suspeitos de integrar o grupo fundamentalista do Estado Islâmico, em operação que teria evitado uma série de atentados no país. Repare como essa construção fica mais familiar para o jeito como se usa no jornalismo no Brasil. Tá? É uma questão, às vezes, de reescrever para que, como eu falei, fique mais simples, mais prático para o cliente usar. No segundo parágrafo, né, os suspeitos entre eles e a mulher foram presos entre o final de dezembro e meados de abril, aí, de novo, em várias partes do país. Não precisa. A não ser que você vá especificar, você não precisa dizer. Para que você vai dizer uma informação genérica se ela não está acrescentando nada para o cliente? Né? Repara assim, em espanhol é comum, quando você tem um atentado, você diz assim, vários homens não identificados atiraram contra o ministro. Tipo, não. Se você não... O que quer dizer vários homens não identificados? Não quer dizer nada. Então, nesse caso, é melhor você usar a voz passiva e dizer que o ministro foi alvejado, né? O ministro foi baleado, e depois você diz que ainda não há identificação dos suspeitos, ou ainda não há identificação dos autores do atentado. Mas não adianta nada dizer vários não identificados. Isso é muito comum no texto em espanhol, mas no texto em português não se usa. E só para terminar ali, país que faz fronteira com o Iraque, onde... Repare por que eles botaram isso em várias partes do país. É para poder dizer que faz fronteira com o Iraque. Então tinha que mencionar de alguma forma o país para poder inserir aquela informação que eu falei. Como eu falei de densidade informativa. Eles precisavam dizer que o Estado Islâmico atua no Iraque. Para fazer a conexão com essa informação, eles acrescentaram a história de várias partes do país para poder dizer que o país faz fronteira com o Iraque, onde o Estado Islâmico atua. Certo? Então, é toda uma construção como se fossem pecinhas de um dominó em que uma informação puxa a outra. Tá? É assim que essa densidade informativa no texto de agência é obtida. Tá? Uma coisinha puxa a outra. Beleza.
Deixa eu ter que voltar aqui. Opa! Oi? Oi. Nesse caso aqui, já é um texto brasileiro, tá? Da Agência Globo, no serviço de distribuição de releases que eles têm em parceria com essa empresa aqui, que é a Dino, tá? A Dino é uma empresa que faz mailing dos jornalistas, recebe releases de empresas que pagam a ela para poder redistribuir. Então, assim, ela faz a intermediação entre a assessoria e as redações. E aí ela tem uma parceria com a Agência Globo para a Agência Globo redistribuir isso para clientes. Tá? Então, os clientes da Agência Globo podem ter acesso a esses releases que muitas vezes dão sugestão de pauta. Tá bom? Então, olhem esse caso aqui já de um texto escrito originalmente em português. Pedro. Diga lá. Mas é sobre isso? É sobre isso? Sim. Então, diga lá. Quando, assim, exemplo, a Agência Globo distribui para veículos do Brasil. Quando é assim, não precisa colocar a cidade de onde escreveu, só quando é para outros países? Deveria colocar a cidade de onde se escreveu, sim. Talvez aí não esteja, porque isso é um release e não uma matéria. Então, não sendo uma matéria, entendi, entendeu? Isso deveria ser só ser o ponto de partida para um jornalista do cliente pegar e escrever a matéria em cima disso, né? Entrevistar as pessoas indicadas no release, pegar como uma sugestão de pauta e não como texto pronto, não como Ctrl+C, Ctrl+V. Mas, na prática, a gente sabe que não é bem assim que acontece, né? Às vezes, sim, se usa o release como se fosse a matéria pronta. Não deveria, mas no mundo real acontece. Tá legal? Lara, já que você se candidatou, quer ler aqui para mim os Posso dois primeiros ler. Parágrafos? Diga lá, então, por favor. São os dois primeiros, três primeiros? Isso, são os dois primeiros. Saúde. Milhares de brasileiros que necessitam de atendimento por lesões maxilofacial acabam sem tratamento devido à falta de profissionais com conhecimento técnico para atender, diagnosticar e até mesmo para a realização de cirurgias reparadoras. Obrigado que você corrigiu, porque está errado no texto e você leu certinho. Enfim. Acho que é cirúrgicas reparadoras das cirurgias. Apenas 1.200 cidades do país possuem especialistas para fazer o atendimento para estes casos, de acordo com o Colégio Brasileiro de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial, entidade que congrega profissionais da área. Perfeito. Reparem, esses dois parágrafos já são um nariz de cera, né? Porque o lead mesmo está a partir do terceiro, que é a fala de um programa de ensino à distância para atualizar os cirurgiões bucomaxilofaciais, que é isso que eles estão querendo anunciar, certo? É exatamente esse serviço que é o objeto aqui do release. Mas olhem aquela estrutura de ser uma frase por parágrafo. Isso se mantém, mesmo num serviço de release feito para ser distribuído numa agência brasileira, tá? De novo, é um texto conciso, certo? Com densidade informativa e bem direto ao ponto. Tirando o fato de ser dois parágrafos de nariz de cera. Mas de resto é mais direto ao ponto. Tá? Aqui está em inglês. A matéria é só isso mesmo. É um paragrafão. Vocês já reparem que é um estilo diferente das agências latinas. Isso aqui é a Associated Press, que é dos Estados Unidos. E foi o breaking news deles. Foi o equivalente a um flash. Né? Perdão, o equivalente a um urgente. Tá? Quando a Hillary, ainda em 2016, conseguiu o número suficiente de delegados dentro do Partido Democrata para ser candidata, né, contra o Trump. E ela estava disputando internamente no partido na época com o Bernie Sanders, não sei se vocês lembram disso. O que era importante ali é que ela ia ser a primeira mulher candidata por um dos dois grandes partidos dos Estados Unidos. Tá? Então, assim que eles conseguiram a confirmação de que ela já tinha o número mínimo para ser declarada candidata do Partido Democrata, eles soltaram isso aí. Certamente saiu um flash antes, mas isso aí já tinha mais do que o flash. Tá? Então, nesse caso, eles não quebram em parágrafos, está um parágrafo só, blocado,
mas é uma frase direta. Na verdade, são 3 frases apenas, tá? Essa aqui, ela conseguiu o número. Aí tem a contagem que a própria agência faz, e aqui a previsão para o futuro. Agora, a candidata indicada presumida vai formalmente aceitar a indicação na Conferência Nacional para os Democratas na Filadélfia, em julho. Então, assim, o tempo todo isso, né? Quem, que, onde, quando, tá? Essas informações mais básicas sempre contempladas no texto. Eu queria mostrar uma outra coisa para vocês. Eu vou ter que interromper aqui a apresentação para poder projetar outra janela, que é... Só um instantinho, gente. Que é isso aqui. Não sei se já está aparecendo. Vai entrar agora, né? É o manual de redação e estilo da agência Lusa. Comentei agora, né, sobre a agência de Portugal. O que é a Lusa? Assim como a Associated Press é uma reunião dos principais órgãos de mídia, de imprensa dos Estados Unidos, a Lusa também é. São as empresas de mídia privadas em Portugal, mais uma participação estatal que é de um pouquinho mais do que 50%. Então, assim, ela é estatal? Tecnicamente sim, mas ela é só estatal? Não. Ela é uma joint venture, uma parceria público-privada do Estado português junto com a mídia privada portuguesa. Esse seria o melhor dos mundos para o Brasil. Se a gente tivesse, por exemplo, a EBC, dona de pouco mais da metade da Agência Brasil, e os outros grupos Band, Folha, Globo, associados, tá? Fossem os donos do resto, porque aí eles iam botar dinheiro e não ia ficar só na mão do Estado. Mas, infelizmente, não é isso que acontece. Enfim, a Lusa tem o seu manual de redação, e por que eu queria mostrar? Porque ele é o único manual de redação de jornalismo de agências em português, tá? Não tem outro. E aí ela faz, eu citei isso um pouco no capítulo da apostila para vocês, mas ela tem algumas indicações sobre o que é um serviço jornalístico de agência de notícias, né? E eles falam, a primeira característica do jornalismo de agências é a rapidez, só que ela não pode sacrificar a precisão e a exatidão do texto, ou seja, você tem que ser rápido? Tem, mas acima de ser rápido, você tem que ser certo. Então, se você não tiver uma informação, não tiver checado, não tiver certeza dela, ou ela não tiver bem escrita, não adianta correr para mandar. É melhor demorar, mas só mandar quando tiver certeza. Tá? Foi isso que aquele correspondente lá, quando deu a barriga do José Alencar, não fez. E ele diz, o serviço não é compatível com demoras e tudo em agência é urgente. Mas uma notícia pode ser menos urgente do que outra. Então, uma pode ter prioridade. Tá? Por regra, a Lusa não distribui notícias só com informação de agenda. Ou seja, não adianta chegar e dizer que vai ter um evento de lançamento de alguma coisa e mandar isso como um aviso de pauta para o correspondente da Lusa, que eles vão dizer, a gente não vai dar, a gente só vai dar quando o evento se concretizar. A gente manda o correspondente, o repórter vai lá, faz a matéria, mas não vai dar só a informação que a assessoria mandar de um evento ainda agendado. Né? Aí eles elencam outras questões. A clareza, tá? Diz que texto de agência tem que ser uma unidade independente e completa, ou seja, cada despacho ele tem que ser inteligível em si mesmo, ele não pode ficar dependendo de outros. A agência não manda um despacho que seja tipo uma subretranca, que dependa de outro texto para ser compreendido. Não, cada despacho tem que ter uma unidade, tem que ser entendido sozinho. Tá? Se ele fizer referência a um outro fato, ele repete esse fato, mas ele não vai presumir que o leitor já sabe, porque ele tem que funcionar para os editores jornalistas e não só para o leitor final. Tá? Não se omitem fatos nem detalhes, né, pormenores dos detalhes, sob o pretexto de já serem do conhecimento público. O que parece evidente para o jornalista não é necessariamente para o usuário da informação. Então, não é aconselhado no lead usar expressões como segundo X ou de acordo com e outros semelhantes, que eles diminuem a força da informação. O que se faz? Você não diz segundo fulano ou de acordo, para eles, especificamente para eles, da Lusa, eles informam quem afirmou. Então, assim, é preferível utilizar expressões como disse ou afirmou. Se vocês lembrarem, esse é o exemplo daquela matéria da F sobre
o espanhol assassinado na Bahia. Ele diz que ele termina o lead dizendo que informou para a F uma fonte policial, certo? Ou seja, um policial informou isso para a polícia, né? A gente usa, eles usam assim, uma fonte policial, uma fonte militar, uma fonte sanitária, ou seja, um médico em geral, né? Alguém do hospital. A gente no Brasil usa mais a instituição informando. Então, assim, a polícia informou, o exército informou, o hospital informou, mais do que uma fonte adjetivo. Tá. Aí fala da imparcialidade, ok, que é uma questão relevante, como eu expliquei para vocês. A agência não toma partido, não quer saber de questões ideológicas, não tem opiniões, simpatia ou antipatia para qualquer lado. Isso é muito importante na cobertura de eleições, tá? Muito, muito, muito importante. Embora a gente vai ver que às vezes acontece, mas quando acontece é problema, não é normal, tá? Fala aqui, escrita viva e rigorosa. Acho que escrita viva estão falando mais de escrita objetiva, né, de ser direto ao ponto, e fala aqui, ó, use palavras simples e de conhecimento geral, não um vocabulário rudimentar e inexpressivo, ou seja, não é para usar palavras genéricas, tá? Não é para usar esses conectivos, como por outro lado, entretanto, com efeito, assim mesmo, pensando bem, não. Corta tudo isso, e ao mesmo tempo usar palavras que descrevem as pessoas, os fatos, os lugares. Tá? Em vez de dizer este importante cantor colombiano, diga este cantor que já ganhou 3 discos de ouro, certo? Em vez de você dar uma informação subjetiva ou abstrata, você transforma isso em uma informação concreta. A agência faz muito mais isso do que veículos. Ok? Bom, isenção é praticamente uma coisa de parcialidade. A curiosidade por parte do repórter, tá? Comentários entram em agência só quando são identificados como material de opinião, material opinativo. Não no meio de um despacho informativo, de uma notícia, e sim colocados como, assim, a agência tem digamos, um editor já veterano que está qualificado a fazer um texto opinativo, um texto de análise. Nesse caso entra, mas entra identificado como análise, e não como misturado a regra. Aí, isso aqui é o caso contraditório, importante, tá? Os fatos devem ser comprovados, ouvindo as partes com interesses atendíveis no caso. Então, se houver uma acusação de crime, se houver uma polêmica, você não vai publicar só um lado, você tem que ter todo mundo que estiver interessado. A regrinha das 3 fontes, eu não sei se vocês pegaram isso em oficina de reportagem e tal, mas a regrinha das 3 fontes, de esperar pelo menos 3 fontes diferentes confirmarem a informação, é muito relevante para a agência, tá? Até para evitar que ela dê barriga. Bom, enfim, isso aí é o básico. Injúria e grosseria, claro que não se aplica, deve ser difícil cobrir o Bolsonaro com isso aqui, né? E follow-up, que são as suítes, né, as matérias de continuação. Se vocês quiserem, eu posso botar o PDF desse manual de redação lá no Classroom. Aí vocês podem ler e acessar, tá? Beleza, vou fazer isso. Porque aí tem, assim, não existe outro material em português, tirando a nossa apostila, não existe outro material que seja um manual de jornalismo de agências escrito em português, tá? Eu tenho, deixa eu pegar aqui. Eu tenho um manualzinho da Associated Press, mas ele é mais um manual de reportagem propriamente dito, tá? Não tanto um manual nem de redação e nem de edição de texto. Então ele tem mais dicas para apuração, especialmente questões éticas, tá? Existe um manual da Reuters também, que inclusive também está online, só que é em inglês, que é esse aqui, e que diz especificamente assim, o que é ético de fazer, o que não deve ser feito, relação com a fonte, se não deve aceitar presentinho, onde você pode entrar incógnito, onde não pode, tá? Só que isso é meio genérico para o jornalismo em geral, tá? Nesse ponto não há uma diferença muito grande da reportagem feita em agência e da reportagem feita em veículo, mas há sim uma diferença na parte
da escrita, tá? Da redação. Beleza, gente? Outro manual que eu tenho, mas está em espanhol, é esse aqui, da Notimex, que é a Agência Nacional do México. Eu tinha falado sobre ela com vocês, que ela é muito boa em infográficos, né? Ela tem um manual... mas esse arquivo aqui tá é só um preview, é só uma amostra grátis aqui. Não está completo. O manual da Lusa está completo. Então eu ponho lá para vocês depois. Vou interromper porque eu vou voltar a apresentar os nossos slides. Peraí. Gente, vocês estão caladinhos hoje? Tá tudo bem? Eu tô tranquilo, professor. Eu tava assimilando ali o que você estava ensinando. Tá. Gente, se ficar muito conteúdo, ficar muita pancada de conteúdo, vocês me dêem uma pausa, a gente respira, tá? Para não ficar... E vamos debater também. Beleza. Vocês já tinham parado para notar essa diferença entre texto de agência e texto de veículo? Alguma vez vocês notaram, putz, isso aqui é diferente? Alguma vez repararam ou não? Peraí, repete, não estava prestando atenção como é. Se alguma vez vocês repararam diferença entre texto de agência e texto de veículo? Não, eu só via só reparava assim que as matérias pareciam ser menores, mas eu não sabia o motivo disso. Uhum. Tem a ver com essa questão da densidade informativa. Né, eu não parava para pensar nisso, eu só pensava, por que é menor? Só pensava no tamanho do texto mesmo. Comecem a reparar, quando vocês estiverem lendo, sei lá, no G1 ou no UOL, comecem a reparar, quando o texto é da equipe do G1 ou do UOL, ele é de um jeito. Quando ele vem de agência, ele é só republicado, ele é de outro. Tá? Comecem a reparar isso. E essa questão do texto espanholado é um problema. Tá? Aqui outros exemplos em inglês, tá? Da Xinhua, que é a Agência Nacional da China. A Xinhua, gente, atualmente é a maior agência de notícias do mundo. Ela tem nada menos do que 10 mil funcionários, tá? Isso é mais do que o dobro da Reuters. Isso é ridiculamente muito, afinal é China, né? Tudo da China é colossal. E ela é uma agência que tem... a própria agência tem jornais, tem TV, tem rádio. Eu não estou falando do serviço de televisão ou do serviço de rádio para os clientes. Estou falando que ela tem o serviço para os clientes e, além disso, ela tem suas emissoras de televisão, ela tem jornais que ela mesma edita. Tá? A Xinhua é um império, um negócio absolutamente colossal com sede em Pequim. Enfim, e o texto continua sendo assim, super direto ao ponto. Reparem que, para a Lara que tinha perguntado a questão da cidade, né, da procedência, está aqui. Pequim, data, mesma estrutura da F. Né? Cidade da procedência, data, e em seguida, entre parênteses, o nome da agência, e aí o tracinho, e começa o texto. Quase todas são assim. Repare aqui, é a TASS da Rússia, tá? Mesma coisa. Cidade, data, aí em vez de ser parênteses é barra, né? Mas mesma coisa. Indica a agência e começa o texto, tá? Mesma coisa, o lead é uma frase só. Xinhua também, uma frase só. Isso é regra, tem motivo? Assim, em parte questão de estilo, mas em outra parte é para tentar deixar o texto mais denso, para não quebrar a frase no lead, tá? Para ser, tipo assim, ler de um fôlego só. Porque assim você consegue garantir a atenção do editor que está trabalhando no veículo sobre o que é aquela matéria, já de cara. Tá? Isso é importante. Além de mandar as matérias do jeito como elas vêm, a agência pode usar o próprio texto da matéria, às vezes o lead, para acrescentar observações e comentários sobre a matéria para o cliente. Tá? Ou seja, elas usam o serviço, que é um feed de notícias, como uma forma de se comunicar com o cliente. Então, você pode mandar um aviso de alguma coisa, por exemplo, você vai mandar assim,
Comunicamos que em 5 minutos enviaremos o fechamento da Bolsa de Tóquio. Ok? É praticamente como se fosse uma DM da agência com os clientes, tá? Uma inbox. E tem essa função. Eles dão tipo um pré-aviso para você vir com a cabeça pronta para ler a matéria, é isso? Não? Não só para ler a matéria, mas você saber que você vai poder usar essa matéria no seu material, no seu veículo. Tá? Por exemplo, o problema é que, às vezes, os portais, como eles têm essas publicações automáticas, às vezes eles soltam até esse tipo de mensagem. Eu me lembro que quando eu trabalhava em agência, às vezes a gente mandava assim, comunicamos aos clientes que nesta quarta-feira a Bolsa de Tóquio não operará por motivo de ser feriado no Japão. Isso não é para ser publicado, isso é só uma mensagem. Tá? Aí saía no Terra, porque o Terra tinha um algoritmo que pegava tudo que chegava do feed e publicava automaticamente no site. Aí saía lá comunicando. Isso não é uma notícia. Né? E eles faziam isso. Olha alguns exemplos aqui, tá? Do serviço da Reuters, essa matéria mais antiga, 2005, atualizando a matéria. Olha de quem é o texto, da Natuza Neri, que antes trabalhava na Globo News, trabalhava na Reuters no Brasil. Tá? Acrescentando contexto e declarações do então ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram a matéria completa, ok? A Natuza não tinha entrevistado ainda o Celso Amorim. Quando ela conseguiu a entrevista, ela acrescentou as aspas na matéria e a agência reenviou a matéria com as aspas. Tá? Isso já foi um acréscimo da matéria enviada no serviço anterior. Aí, olhem isso aqui da Agência de Notícias das Filipinas, tá em inglês. Isso é um erro. Por que era isso? Isso era uma mensagem do editor para o redator que fez a matéria, tá? Que era sobre as doações que financiam 2 anos de operação do Centro Papa Francisco para os pobres na cidade de Leyte, que é a cidade das Filipinas. Aí o editor fez um comentário, tipo assim, mandou atrasado. Por favor, encontre um novo ângulo para a matéria, porque assim, já tá velho, né? Obrigado. em vez de o redator pegar e corrigir o erro, ele mandou no serviço e foi para os clientes assim. Saiu publicado assim, tá? E isso não acontece só lá fora, não. É a mesma coisa na mesma agência, tá? Querida senhora LAP, que deve ser quem assina a matéria, tá? Dear ma'am. Isso não foi postado, mas foi enviado na pauta, né? Foi enviado na pauta e foi mandado ontem. Aí já tem uma parte que está em tagalo, que é a língua nacional das Filipinas, né? Que eu não sei dizer, mas enfim, tem um problema com a matéria. De novo, a mesma coisa, tá? Agora, publicou a gafe e não teve como voltar atrás, né? Exatamente. Agora, essa daqui, gente, da Reuters no Brasil, ficou famosíssima durante a Lava Jato. Por quê? Porque no original, o editor deixou um comentário, isso é 2015, 6 anos atrás. Era uma entrevista com o Fernando Henrique, tá? E aí fazia uma referência ao esquema de corrupção durante o governo Fernando Henrique. E o editor, o repórter, quando foi escrever o texto e foi mandar para o editor, botou essa observação: podemos tirar se achar melhor. Ou seja, para não mencionar a corrupção no governo do PSDB. Reparem essa relação, ou seja, o repórter meio que previa que os editores não iam querer. Muito mal isso. Muito, muito mal. E na época foi um escândalo. Por quê? Porque todos os clientes da Reuters no Brasil receberam o texto com essa observação: podemos tirar se achar melhor. E aí o que eles fizeram? Eles enviaram uma correção, olha, com o nome reedição, tá no título, tá? Reedição, e bota o comentário: reenvia texto publicado originalmente na segunda-feira para excluir nota do editor no fim do 6º parágrafo. Essa gafe foi assim, porque teve implicações políticas de linha editorial, né? Deixaram claro que até a Reuters estava ajudando a proteger o PSDB. É o equivalente ao não queremos melindrar alguém cujo apoio pode ser importante.
Isso dá alguma evidência de que rolou, de repente, dinheiro por trás? Ou... Não, dinheiro eu não acho, não. Dinheiro eu não acho, não. O que evidencia, na verdade, é mais uma tentativa da Reuters de manter uma linha editorial que agrade os seus clientes. E como eu falei para vocês, os clientes não são só Ah, a mídia, mas é também muito o mercado financeiro. é dinheiro, mas não do PSDB, mas sim dos clientes deles, sei lá. Não, são os clientes que Não, pagam não. pelo serviço, não é um pagamento por fora, não é propina nesse caso, não. Mas é uma Aham, não, questão sim, sim, de a exato. Reuters saber que tem entre seus clientes toda a Faria Lima, certo? Todo o grande capital financeiro brasileiro, e essas pessoas tinham uma preferência pelo PSDB, pelo menos em 2015 ainda tinham, né? Isso foi antes do escândalo da gravação do Aécio. Então, acho que é essa questão. Eles não queriam que a linha editorial nem sequer cogitasse criticar alguém apoiado pela maioria dos clientes dele. Então, por isso, gente, que nas primeiras aulas eu enfatizei essa relação umbilical que as agências têm com o setor financeiro, porque isso se materializa também no jornalismo. Tá? Tranquilo, gente? Pedro, eu queria Oi, por enquanto perguntar tudo tranquilo. uma última coisa também. Diga, não precisa ser a última, Em não. relação, por exemplo, aquela parte que se mostrou da Natuzaneri que ela acrescentou depois, né, a parte da entrevista. Isso, Uhum. é comum ou geralmente se prefere escrever uma outra matéria, tipo, sabe, reeditar o que já tinha e deixar como uma coisa nova? O que é melhor, atualizar ou fazer uma nova? Maravilha, maravilha. Ótima pergunta, Lara. Obrigado. Bom, normalmente, tá, as agências trabalham enviando um novo despacho de cada vez. Quando é o caso de uma entrevista, por exemplo, exclusiva, tá? Digamos que a Natuza tivesse conseguido 5 minutos, 10 minutos com o Celso Amorim para ser uma exclusiva para a Reuters no serviço brasileiro. Faria todo sentido fazer uma nova matéria. Se era o caso, por exemplo, de ela estar assistindo a uma coletiva ou a um discurso do ministro e ter pressa para mandar sem uma aspa, e só depois conseguir falar com ele ou conseguir participar da coletiva, e aí a diferença, se for só uma aspa, sabe, só uma coisa pequena, nesse caso vale mais atualizar. Quando você me pergunta se é comum, é tipo assim, não é uma coisa rara que nunca aconteça. Mas, no fluxo de produção das agências, é mais comum fazer uma nova matéria, um novo despacho, se justificar, e se não justificar, fazer uma ampliação ou atualização da matéria anterior. Beleza? Certo. Obrigada. Nada. Saúde, Gabriel. Bom, gente, eu já falei. Uau, o microfone não pegou ainda o gritão que eu dei no espirro, filho. Ainda bem que estava fechado. Então, eu falei já algumas coisas sobre tradução, mas o que eu acho relevante de comentar aqui? A tradução, é claro que ela acontece nas agências que têm serviço internacional, né? Então, assim, não tem tradução na Agência Globo, na Folha Press, na Agência Estado. Mas tem tradução, por exemplo, na Agência Brasil, que tem um servicinho pequeno, que são poucas notícias por dia, em espanhol e em inglês. Tá? Fora do contexto das agências brasileiras, tem tradução nas agências gringas que estão instaladas aqui. Então, a Reuters, a France Press, a EFE, a ANSA, que é italiana, a Kyodo, que é japonesa, essas fazem material. Quando tem serviço para os clientes em brasileiros, elas têm serviço em português e tem o material nas línguas em que elas trabalham, né? Como eu falei, para a América Latina em geral, espanhol, mas algumas trabalham em inglês também, é o caso da Reuters. A Associated Press não tem serviço brasileiro, tem correspondentes aqui. E o que acontece? É muito comum ter a mesma matéria em línguas diferentes. Então, aqui tem um exemplo de uma agência brasileira, que é a AMBA, a Agência de Notícias Brasil Árabe, com as mesmas matérias em português e em árabe, né? Não, ninguém tem que saber árabe para entender. Hoje eu morri de rir porque eu recebi um alerta da Google de que um artigo meu foi citado numa revista acadêmica em árabe,
E eu não faço a menor ideia do que estava escrito. Eu espero que não tenham sacaneado o meu artigo. Mas o fato é, reparem que está em português, em árabe e também em inglês. Tá? Então, esse é um caso de uma agência pequena, nichada, né? Eles têm muito cobrindo os negócios, especialmente exportação e importação do Brasil com países árabes. E aí eles trabalham com serviço nessas línguas. Tá? Quando o editor está fazendo a tradução, o que ele costuma fazer? O que é importante? Tá? Considerar as particularidades do jornalismo do país de destino, para onde a notícia vai. Tá? É como eu falei, por exemplo, essa questão da ordem das frases, de usar frases em português, né, na ordem direta, coisa que em espanhol ou em outras línguas pode não se usar tanto. Os padrões de nomenclatura, se você vai usar, por exemplo, governo com G maiúsculo ou minúsculo, Constituição com C maiúsculo ou minúsculo, né, presidência com P maiúsculo ou minúsculo. Em cada lugar, esse tipo de uso do texto vai ter, que é basicamente estilo isso, né? Não é norma gramatical nem ortográfica, isso é estilo. Então, em cada lugar vai haver um hábito. Por exemplo, na F, ele sempre bota o governo com G maiúsculo. Eu ficava escandalizado, porque isso não é uma coisa que se use no texto brasileiro, mas eles botam isso como norma, então tem que seguir. Ponto. É obrigatório, não tem que discutir. Mas a ideia, como eu falei sempre, é deixar o texto da maneira mais próxima como for publicado. Mesma coisa com siglas ou numerais. Por exemplo, em alguns lugares se usa primeiro a sigla e depois por extenso. Você bota assim, ONU, parênteses, Organização das Nações Unidas. Em outros lugares é o contrário. Você bota a Organização das Nações Unidas e depois bota ONU. Né? Partido dos Trabalhadores, PT. Em outros lugares, PT, Partido dos Trabalhadores. Quando são siglas muito conhecidas, em geral não se usa o extenso. Mas quando são siglas com que as pessoas não estejam muito acostumadas, tipo aquele UEI do Estado Islâmico, né? Aí sim se usa. Tá? Outra coisa, aproximar o estilo da imprensa local, né? Não só nas palavras usadas, mas no estilo de texto. Algumas coisas são relevantes que vêm na cultura jornalística de cada local. Vou dar um exemplo concreto aqui. Quando eu trabalhava em agência, às vezes chegava matéria sobre suicídio. Suicídio não de gente famosa, suicídio de pessoas comuns. Tá? Por que chegava? Porque em muitos países, suicídio é notícia. No Brasil, existe uma espécie de acordo tácito, uma coisa que não está escrita em nenhum manual, mas que costuma simplesmente ser seguida, que é não dar notícia do suicídio. Porque a imprensa brasileira entende, até existe um manual da OMS, tá, para isso, entende que a notícia de suicídio pode ser um estímulo a quem tem a tendência suicida, a quem tem ideação suicida. Então, simplesmente os brasileiros não publicam. Tá? Nesses casos, o que a agência faz? Tenta seguir a regra do serviço de destino. Manda a notícia no serviço em espanhol e não manda no serviço em português. Tá? Há exceções? Quando é a pessoa famosa, sim, costuma se abrir exceção, em geral, não dando destaque para o fato de que foi suicídio. Bom, não confundir falsos cognatos, eu dei vários exemplos aqui para vocês, detener, delinquente, né? Isso é muito importante, explicar o que não for óbvio para os clientes, tá? Então, aquela história que eu falei da Andaluzia, ou qualquer outra coisa que seja muito óbvia para os clientes hispânicos dos serviços da F ou da France Press e não for para o brasileiro, tem que ser explicada. Vou dar um exemplo muito bobo. Os falantes de espanhol, tanto na Espanha quanto na América Hispânica, amam uma fruta chamada toranja. Alguém aqui já comeu? Eles chamam de pomelo. Pomelo é essa fruta. Como é que é o nome do negócio? Toranja. Toranja. Laranja com porco. Nunca. Karen, já comeu? Já? Ruizão. Ruizão, né? Então, Uma laranja pior. não, é horrível. Parece uma laranja grande, avermelhada, e muito, mas muito mais azeda. Extremamente mais azeda. Cara, é um negócio horroroso. Pô, toranja é um negócio que tu nunca vai ver ninguém falando que delícia essa toranja. Exatamente.
E o que acontece? Se chegava num texto, tomou refrigerante disso? É grapefruit, né? Em inglês chama de grapefruit. Só que não é grape, Pô, não sei porquê. refrigerante de toranja. Deve ser brabo, pelo que É tu falou aí, a horrível. mistura. É horrível. Enfim, e aí acontece, se por acaso isso for citado, sei lá por que motivo, no material, na matéria em espanhol, eles não vão se dar o trabalho de explicar, porque para eles claro, é pomelo, todo mundo sabe que é pomelo. Não, só que não, nós não sabemos. Então você tem que parar e explicar isso para o leitor brasileiro. Tá? O contrário também é verdadeiro. Você não deve explicar o que é óbvio para a gente. Então, assim, é aquilo que eu falei de Salvador. A matéria diz que Salvador, que é a capital do estado da Bahia, que fica na região Nordeste. Não precisa. Para um leitor brasileiro, basta dizer Salvador e a pessoa se situa. Tá? Você também não vai, ao falar da Xuxa, você não precisa explicar, né? Esta famosa apresentadora de programas infantis na década de 80 e 90. Não precisa de uma coisa dessa. O brasileiro médio sabe quem é a Xuxa. Mas então, às vezes, você tem que situar sim. Quando algumas pessoas são muito famosas fora do Brasil, alguns esportes são muito conhecidos fora do Brasil e são ignorados aqui. Por exemplo, a Reuters sempre vai ter matéria sobre cricket. Porque não só na Inglaterra, mas em quase todas as ex-colônias britânicas se joga cricket. E aí tem os campeonatos mundiais de cricket que são completamente ignorados do Brasil. Completamente. Outra coisa de esporte que é muito, muito ignorada no Brasil é Olimpíada de Inverno. E não é assim no mundo inteiro. Não é assim. Olimpíada de Inverno, especialmente para os países onde são mais frios, né, na Europa, nos Estados Unidos e Canadá, Japão, Coreia do Sul, a Olimpíada de Inverno é uma competição relevante porque eles têm esportes de inverno, tem neve, tem bobsled, né, esqui, tudo isso. A gente não tem, né? A gente manda pouquíssimos atletas, a delegação brasileira para a Olimpíada de Inverno é pequenininha, então a gente praticamente ignora. Então toda vez que for mencionar esse tipo de coisa, tem que se lembrar, porque a tradução não é só trocar as palavras por outras em outra língua com o mesmo significado, é traduzir também culturalmente. Você tem que fazer com que o seu texto ele faça sentido para o leitor daquela cultura, tá? Da cultura de destino. Beleza, gente? Então, isso aqui é só um exemplo também de matéria em espanhol da F. Reparem isso, ó. Investigación cáncer. O que é investigação em espanhol? Alguém sabe? Não é investigação. É um falso cognato. Exames? Não. Consulta? Não. Tem a ver com ciência. Experimento? Não. Pesquisa? Pesquisa. Investigação científica. Tá? Pesquisa científica. E aí a mesma coisa. Investigadores dos hospitais, não. Pesquisadores dos hospitais, blá, 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 blá. Tá? Então, sempre tem que citar, por exemplo, nesse caso, a Universidade de Granada. O que você vai dizer Granada? O brasileiro médio não vai saber onde é Granada. Você bota, em geral, na verdade, você botaria no lead assim, 2 universidades na Espanha, e só depois no sublead diria os nomes das universidades, né? E quando eu for falar de Granada, diga Granada, vírgula, no sul da Espanha, vírgula, certo? Aí você situa para o leitor. Então, algumas dicas práticas. Quando se trabalha com tradução em agência, que é praticamente o tempo todo, né? Você trabalha com o quê? Aquelas telas que eu mostrei do EDF, do editor na F, né? Você consegue ajustar e colocar lado a lado. Então você bota o texto em português de um lado e o texto do original em espanhol do outro, que aí você vai confrontando, tá? E usando como referência. Outra dica importante, usem dicionários. Pode ser dicionário online, pode ser dicionário em papel. Eu sou cringe, eu prefiro dicionário em papel, porque estou mais acostumado. Eu acho mais rápido no dicionário em papel, já folheando, do que digitando o negócio no dicionário online. Mas se você estiver acostumado com online, use online. Mas o importante é confiar no dicionário, não só na memória, porque às vezes a memória trai. Às vezes você olha, você pode olhar assim, o que é pomelo em espanhol? Eu acho que deve ser batata. Não, não é batata, né? É toranja. Então tem que realmente confiar para não fazer besteira.
Quando tiver em dúvida, quando for algum termo que você não souber como é mais usado no Brasil, pode procurar como a mídia daqui usa, tá? E isso não deve ser feito só com o Google, porque o que acontece com o Google? Tem um problema de retroalimentação. Vou dar um exemplo muito prático. Na Espanha, o nome oficial do cargo do primeiro-ministro é presidente de governo, presidente de governo, tá? Que é como se usava no Brasil também, presidente do gabinete de ministros, quando o Brasil tinha parlamentarismo. Por isso, eles vão falar do Pedro Sánchez, meu xará, que é o primeiro-ministro da Espanha, eles chamam de presidente Pedro Sánchez, tá? Só que a Espanha não é uma república, a Espanha é uma monarquia. Então, pode confundir para o público se você usar o presidente da Espanha. Então, como é que se usa aqui normalmente? Se usa o primeiro-ministro, tá? O problema é que se você for procurar o presidente da Espanha, o presidente Pedro Sánchez e tal, no Google, você vai encontrar usos, mesmo em português, por conta de erros de tradução de despachos para cá. Então, se você for confirmar só pelo que já foi usado, você vai acabar confirmando erros. Um pouco o que eu falei mais cedo com o Luiz sobre os jihadistas. A nossa empresa não usa jihadistas, só que de tanto as agências botarem, se você puser esse termo no Google, você vai encontrar em texto em português, mas isso não significa que seja a melhor opção, por isso que eu ponho ali. Procure também nos impressos, é bom ter jornal ainda em papel até hoje, revista, tá? E até às vezes alguns mais antigos para usar de referência. Por exemplo, já se usava em espanhol jihadista na época da Revolução Iraniana. Olha a minha voz indo embora. Espera aí. Em 1979, mas nunca se usava esse termo naquela época. Se usava xiita, que é a corrente religiosa deles, o que não significa radical, significa só uma corrente igual católico e protestante do cristianismo, e se usava fundamentalista islâmico, tá? Que é mais descritivo. Xiita é mais curtinho, claro, mas não são sinônimos. Então, é bom olhar e é bom se procurar o uso mais natural, mais convencional, tá, dos termos em português. E aí, quando tiver dúvida, quando tiver um termo estrangeiro que você não sabe se já é traduzido ou não, usa aspas. Usa o termo na língua original, mas aí usa em aspas e não naturalizando, né? Não normalizem estrangeirismos em textos de agência. Não está tudo bem, não é sobre isso. Ok? Então, era isso. Vocês têm mais dúvidas sobre isso, gente? Cara, tradução é novo para mim. Tradução é. Mas eu vou tentar ler mais do assunto da aula aqui, acho que conseguiu. Beleza. Gabriel, um dos capítulos na apostila que eu passei para hoje é exatamente sobre isso. É só sobre tradução. Tá, beleza, tranquilo. Lê lá que tem mais detalhes exatamente sobre esse trabalho. A questão que eu falei, se você for trabalhar numa agência nacional, normalmente não vai ter tradução. Mas se for uma agência que tem serviço internacional, aí sim, a tradução faz parte do dia a dia do trabalho de agência. Ainda mais que você disse que aqui no Brasil não é tão bom quanto lá fora, né? Essa parada de jornalismo de agência. Não é tão forte. Eu não falei que é tão bom. Não, às vezes não é tão lembrado, mas a gente tem um setor de agências, tá? Ontem, eu nem sei se ela está assistindo aqui, porque ela pediu para ficar de ouvinte, mas ontem eu estava batendo um papo com uma ex-aluna daqui que adora jornalismo de economia, e ela queria trabalhar na Reuters ou na Bloomberg, né? Eu falei, olha, mas às vezes, se não tiver currículo para entrar de cara nessas grandes, tem outras agências de notícias especializadas em economia aqui. Por exemplo, tem a agência CMA, que eu até esqueci o significado da sigla, mas era algo tipo assim, consultoria, mercado e assessoria, consultoria, mercado e agronegócio, uma coisa assim, que é uma agência tradicional no jornalismo de economia no Brasil, que cobre agronegócio, mercado financeiro, petróleo e gás, né, o mercado energético, já desde os anos 70, e tem sede em São Paulo. Em sede em São Paulo, tem repórter no Rio, tem sucursal em Porto Alegre, e, é uma empresa que ninguém conhece fora do setor, né, mas é uma empresa respeitável, entendeu? Então,
Existe mercado de jornalismo de agências no Brasil, Gabriel. O que não tem muitas vezes é fama e não recebe muita atenção dos cursos de jornalismo. Mas tem mercado para trabalhar assim, com certeza. E paga bem. Paga comparativamente com outras áreas, como impresso e... Ah, agora tá falando. Mas não. Não, paga bem, né? Porque, por exemplo, você tem que ter gente qualificada para trabalhar nisso, tem que ter gente que tenha fonte, que entenda um pouco daquele assunto, tá? É um negócio... E tendo essa matéria opcional aqui na UF, com certeza ajuda muito, né? Tomara que todo mundo aqui tenha um 10zinho em jornalismo de agências para mostrar no currículo. Beleza? Então tá. Então eu já vou deixar para a semana que vem os capítulos 8 e 9. Aí é o seguinte, né? Perdão, não é para a semana que vem, é para outra aula, porque a gente vai alternar, como eu falei, aula expositiva com exercício. Então a gente fez exercício semana passada, hoje aula expositiva, semana que vem vai ser exercício de novo. Tá legal? Sincrônico. Oba! Betinho esfregando as mãos já, animado. Vamos ver se eu não vou ser atropelado, igual eu fui na semana passada. Puta merda. Meu Deus. Mas foi muito legal, professor. Meu Deus. Não, você vai conseguir. Vai ser exercício de tradução? Vou deixar em surpresa. Não, ninguém aqui é obrigado a saber outro idioma, não. Mas eu vou tentar justamente fazer um exercício em cima dessas questões de texto, tá? Mais do que a questão da pressa, do que foi da outra vez. Tá legal? Para vocês botarem em prática o que a gente está vendo na aula expositiva. Tá? Então é isso, gente. Mais dúvidas? E comentem, por favor, sobre os textos lá no Classroom. Eu queria ver debate sobre os textos lá na nossa interface, para a gente não ficar, né, uma semana inteira sem se comunicar. Eu quero manter contato com vocês. Tá bom, gente? Valeu, professor. Muito obrigado. Valeu. De nada. Uma boa noite para vocês. Tchau, professor. Tchau, gente.